Quando recebi a proposta de documentar uma expedição em busca de uma tribo supostamente não contatada na Amazônia, aceitei sem hesitar. Era o tipo de trabalho que poderia lançar minha carreira como documentarista. O líder da missão era o renomado antropólogo doutor Renato Freitas, conhecido por suas descobertas controversas e métodos ousados. Acompanhávamos relatos de caçadores ilegais e garimpeiros que haviam mencionado figuras humanas que apareciam ao entardecer nas margens de um rio isolado, cercadas por um odor estranho e risos que ecoavam pela selva. As poucas descrições eram inconsistentes, mas sempre mencionavam algo perturbador. Essas figuras pareciam pintar seus corpos com sangue. Nosso grupo era composto por mim, doutor, Renato, 2 guias locais, Maria e Pedro, e Rafael, um jovem pesquisador ansioso para provar seu valor. Partimos com equipamentos modernos, provisões para semanas e uma falsa sensação de segurança. A selva nos envolveu rapidamente. O calor era sufocante e a umidade tornava tudo pegajoso. Mas o que me incomodava era o silêncio. Não era como outras expedições que já havia feito. Aqui, os sons normais da floresta, pássaros, insetos, até o vento, pareciam ausentes, como se algo estivesse observando cada movimento nosso. Na terceira noite, enquanto acampávamos perto do rio, ouvimos pela primeira vez o som. Um grito. Não humano, mas quase. Era uma mistura de lamento e riso, algo que fez o sangue gelar nas veias. Maria, que cresceu em uma comunidade ribeirinha, ficou pálida. "Isso não é um animal", disse ela. "Eles estão nos avisando." "O quê?" Perguntei confuso. "A tribo. Eles sabem que estamos aqui." Dr. Renato desconsiderou o aviso, chamando de superstição. Mas naquela noite, algo rondou nosso acampamento. Passos suaves, quase imperceptíveis, podiam ser ouvidos ao longe. Quando iluminávamos a floresta com nossas lanternas, só víamos árvores e sombras. De manhã, encontramos pegadas ao redor das barracas. Eram humanas, mas pequenas, como as de crianças. Maria insistiu para voltarmos, mas Dr. Renato se recusou. "Estamos perto. Não vamos desperdiçar essa chance." Naquele dia, encontramos os primeiros sinais da tribo. Restos de fogueiras recentes, ferramentas feitas de ossos e um cheiro acre que impregnava o ar. Parecia que estavam nos guiando para algo. À medida que avançávamos, as árvores pareciam se fechar, bloqueando a luz e nos isolando do mundo exterior. Ao final do 5º dia, começamos a encontrar sinais mais claros da tribo. Totens grotescos, esculpidos em madeira retorcida, marcavam o caminho que seguíamos. Eles mostravam figuras humanas deformadas, com bocas desproporcionalmente grandes e olhos vazios, como se estivessem gritando ou rindo. O cheiro acre que nos acompanhava desde o dia anterior estava mais forte, queimando as narinas e tornando o ar quase irrespirável. Maria se recusava a continuar. "Esses totens não são um aviso, são um convite", disse ela, olhando para Dr. Renato com desdém. "E vocês estão aceitando sem saber o que está por trás." Pedro, o outro guia, balançou a cabeça em concordância, mas manteve-se calado. Era como se até falar alto fosse perigoso ali. Rafael, entretanto, estava extasiado. "Você não vê? Isso é histórico. Totens como esses nunca foram documentados antes. Isso pode mudar tudo o que sabemos sobre os povos indígenas da região." Mas algo em mim estava errado. A floresta parecia diferente, mais pesada. Não era só o silêncio, mas a sensação constante de que estávamos sendo seguidos. Quando mencionei isso a Maria, ela apenas murmurou: "Não estão seguindo. Eles já estão ao nosso redor." Naquela noite, ao montarmos o acampamento, o clima estava tenso. Pedro insistiu em montar armadilhas ao redor da clareira, algo que Dr. Renato chamou de desnecessário. Mas Pedro parecia saber de algo que não compartilhava. Ele só repetiu: "Eles vêm à noite." Dormir era impossível.
O calor, o cheiro e o medo formavam uma barreira intransponível. À meia-noite, ouvi o primeiro som: risos. Baixos, fracos, mas inconfundíveis. Não eram risos alegres, mas algo distorcido, como se rissem de uma piada terrível. Quando abri a barraca para olhar, vi Rafael em pé, olhando para a escuridão com a lanterna tremendo em sua mão. "Você ouviu isso?" Ele sussurrou. Antes que eu pudesse responder, o riso cessou, substituído por algo pior. Passos. Muitos passos. Eles não vinham de uma direção específica. Parecia que estavam em todo lugar. Rafael apontou a lanterna para a selva e por um momento vimos algo. Não sei como descrever. Eram figuras humanas, pequenas e magras, com corpos pintados de vermelho e branco, olhos grandes que refletiam a luz da lanterna como os de um animal. Mas não eram só os olhos. As bocas eram enormes, abertas em sorrisos impossíveis, cheias de dentes que pareciam afiados demais. Gritei para os outros, mas quando todos saíram das barracas, as figuras tinham desaparecido. Pedro, com o rosto pálido, olhou ao redor e murmurou: "Eles estão brincando conosco." Na manhã seguinte, encontramos um aviso claro. Uma das armadilhas de Pedro havia sido disparada, mas não havia animal preso. Em vez disso, havia uma cabeça humana. Não era de ninguém do grupo, mas claramente recente. Os olhos estavam abertos e a boca sorria, como os totens. Dr. Renato estava nervoso, mas sua determinação permanecia. "Isso é um ritual, uma mensagem. Eles estão tentando nos dizer algo." Maria, com a voz firme, respondeu: "Eles não querem dizer nada. Querem que saibamos que somos a presa." Apesar do medo, continuamos. Agora os sinais da tribo estavam por toda parte. Restos de fogueiras, ossos pendurados em árvores, marcas de mãos ensanguentadas em troncos. Tudo apontava para um local central. E então vimos uma aldeia rudimentar, escondida no coração da selva. As cabanas eram feitas de galhos e folhas, decoradas com ossos humanos e pele curtida. O cheiro era quase insuportável. No centro da aldeia, havia um grande círculo de pedras e no meio, uma fogueira apagada, cercada por algo que me deixou sem fôlego. Corpos. Não mortos, mas vivos, amarrados e inconscientes. Eles estavam pintados da mesma forma que as figuras que vimos na noite anterior, como se fossem parte de um ritual. Dr. Renato deu um passo à frente maravilhado. "Isso é incrível. Eles estão vivos. Podemos salvá-los." Mas Maria o puxou de volta. "Eles não são prisioneiros. Eles são oferendas." Enquanto nos aproximávamos da aldeia, o silêncio se tornou ensurdecedor. Até o som dos nossos passos parecia abafado pela densidade da selva. As cabanas estavam vazias, mas havia sinais claros de que a tribo não estava longe. Restos de alimentos, ferramentas rudimentares feitas de ossos e manchas frescas de sangue nas pedras. O ar estava carregado, como se a própria floresta estivesse segurando o fôlego. Dr. Renato, incapaz de conter sua curiosidade, começou a examinar o círculo de pedras no centro da aldeia. Os corpos amarrados ao redor eram em sua maioria jovens, homens e mulheres, mas seus rostos estavam pintados com expressões grotescas de alegria. O sorriso distorcido em seus rostos não parecia natural, e os olhos ainda abertos tinham um brilho vítreo, como se estivessem vivos, mas ausentes. "Isso é um ritual de transição, doutor," Renato murmurou fascinado. "Eles estão preparados para algum tipo de cerimônia." Ele parecia ignorar o terror óbvio da situação, mas o resto de nós não conseguia se mover. Maria sussurrou quase inaudível: "Nós somos os próximos." Foi quando ouvimos o riso. Não distante como na noite anterior, mas ao nosso redor, cada vez mais alto. As cabanas que antes pareciam vazias começaram a ganhar vida. Figuras magras e pintadas emergiram das sombras, uma a uma.
cercando-nos lentamente. Eles eram pequenos, mas seus movimentos eram rápidos, quase impossíveis de acompanhar com os olhos. Rafael, já em pânico, tentou levantar sua câmera, mas suas mãos tremiam tanto que ela caiu no chão. O que eles querem? Ele gaguejou. Maria respondeu, com os olhos fixos nas figuras. Eles não querem nada. Eles precisam de nós. As figuras se aproximaram e finalmente pudemos vê-las com clareza. Seus corpos eram cobertos por uma mistura de tinta vermelha e branca, mas não era só tinta, era sangue. Seus olhos grandes e brilhantes pareciam refletir cada movimento que fazíamos, mas o mais aterrorizante eram os sorrisos. Não eram expressões humanas, eram abertos de uma forma antinatural, mostrando dentes afiados e irregulares. Dr. Renato, na sua obsessão por entender, deu um passo à frente. Esperem! Nós viemos em paz. Queremos aprender com vocês! Ele gritou. Uma das figuras parou, inclinando a cabeça como se estivesse ouvindo. Então, soltou um grito agudo que ecoou pela aldeia. Foi o sinal. Em um instante, as figuras avançaram. Rafael tentou correr, mas eles foram mais rápidos. Ele foi derrubado no chão, suas mãos tentando afastá-los enquanto gritava. Os sons dos gritos logo se misturaram com algo ainda pior. O som de carne sendo rasgada. Virei o rosto, mas não pude evitar ouvir os sons viscerais de sua morte. Pedro e Maria me puxaram para trás. Corra! Ela gritou, mas Dr. Renato não se moveu. Ele estava paralisado, hipnotizado pela cena. Antes que pudéssemos alcançá-lo, as figuras o cercaram. Ele não gritou, apenas ficou ali, murmurando algo sobre descoberta, antes de ser arrastado para dentro do círculo de pedras. Pedro, Maria e eu corremos como nunca antes, mas a floresta parecia conspirar contra nós. As raízes pareciam se mover, os galhos nos agarravam e os risos nos perseguiam. Pedro foi o próximo. Uma raiz grossa emergiu do chão e o fez tropeçar. Antes que pudéssemos ajudá-lo, as figuras estavam sobre ele. Ele gritou para continuarmos, e contra o meu instinto, obedecemos. Eu e Maria corremos até nossas pernas falharem. Finalmente encontramos o rio, onde havíamos montado o acampamento. Mas algo estava errado. Nossa canoa estava quebrada, e o riso vinha de todas as direções. Maria caiu de joelhos, exausta, segurando um pequeno amuleto que usava ao redor do pescoço. É o fim, ela murmurou. Eles nunca deixam ninguém ir. Não, eu disse, tentando acreditar em minhas próprias palavras. Nós vamos sair. Foi então que a água do rio começou a se mover. Algo emergiu. Não um animal, mas uma figura alta e magra, com o mesmo sorriso grotesco das outras. Era maior, mais imponente, como um líder ou sacerdote. Ele ergueu um braço e os outros começaram a aparecer, saindo da água como sombras. Antes que pudesse reagir, senti uma dor aguda no pescoço. Meu corpo ficou pesado e tudo ao meu redor começou a girar. O último som que ouvi foi o riso, agora dentro da minha cabeça. Acordei em algum lugar escuro, amarrado, com o som de tambores ecoando ao longe. Meu corpo estava fraco e o cheiro de sangue fresco me enchia os pulmões. Ao meu lado vi Maria. Seus olhos estavam abertos, mas não pareciam mais dela. Havia algo vazio ali. Algo que me fez entender que ela não estava mais conosco. O sorriso grotesco estava gravado em seu rosto, como uma máscara de horror. Tentei me mover, mas as cordas apertavam meus pulsos. Ao redor do círculo de pedras, os membros da tribo estavam reunidos, dançando em um ritmo frenético. No centro, a figura maior, o líder ou sacerdote, se preparava para o ritual. Ele segurava um pedaço de osso afiado, o mesmo que tinha visto antes, e se aproximava lentamente de mim. Foi quando percebi. Eles me queriam vivo, mas não como eu. Eles iam me transformar em um deles. Desespero tomou conta de mim, e em um momento de adrenalina, comecei a me contorcer.
Minhas mãos estavam feridas pelas cordas, mas consegui afrouxá-las o suficiente para escapar. Eles estavam distraídos com o ritual, o que me deu uma chance. Corri. A selva nunca pareceu tão viva. As árvores pareciam me agarrar, os risos ecoavam por todos os lados, mas continuei correndo. O sangue escorria das feridas nos meus pulsos, mas eu não podia parar. Podia ouvi-los atrás de mim, gritando e rindo, suas vozes se misturando com os sons da selva. Finalmente alcancei o rio. Minha única chance era atravessá-lo. Pulei na água e comecei a nadar, mesmo sabendo que eles estavam logo atrás. Quando olhei para trás, vi as figuras na margem, seus olhos brilhando no escuro. Mas eles não entraram na água. Ficaram lá, apenas observando, seus sorrisos mais largos do que nunca. Cheguei à outra margem exausto, mas vivo. Não sei como consegui sair da selva, mas eventualmente encontrei uma vila ribeirinha. As pessoas ali me acolheram, embora seus olhares estivessem cheios de medo. Quando contei o que tinha visto, apenas balançaram a cabeça. Você teve sorte, um deles disse. Eles raramente deixam alguém ir. Estou de volta à civilização, mas os horrores daquele lugar nunca me deixaram. À noite, ainda ouço o som dos risos, como se eles estivessem me observando de longe. Quando fecho os olhos, vejo os sorrisos grotescos e os olhos brilhantes. E às vezes, quando estou sozinho, sinto que não escapei completamente. Eles me deixaram ir, mas sinto que um pedaço de mim ainda está lá. E no fundo, sei que um dia eles virão buscar o que deixei para trás. Durante anos, ouvi falar de uma lenda que rondava as comunidades ribeirinhas do Amazonas. A cidade perdida de Atalaia. Um lugar que, segundo os mais velhos, não deveria ser encontrado. Diziam que a cidade era amaldiçoada, um território onde a floresta e o sobrenatural se misturavam, e que aqueles que ousassem entrar jamais sairiam. Minha curiosidade sempre foi maior do que o meu medo. Como documentarista, passei a vida buscando histórias esquecidas, desafiando lendas e explorando o desconhecido. Então, quando um guia local chamado Miguel me contou que sabia onde ficava a Atalaia, eu não hesitei. Você não entende o que está pedindo, ele disse com o olhar sombrio. Não é só uma cidade perdida. É um lugar que não quer ser encontrado. Convenci Miguel com dinheiro e promessas de fama, embora ele deixasse claro que só me levaria até os arredores. Se você quiser entrar, é por sua conta, avisou. Nosso grupo era pequeno. Eu, Miguel e Marcos, meu assistente, que também era cético sobre lendas. Equipados com drones, câmeras e provisões, partimos em busca do desconhecido. Os primeiros dias na floresta foram tranquilos, até que as coisas começaram a mudar. Miguel nos alertou. O caminho para a Atalaia não é como outros na selva. A floresta parece viva, como se ela estivesse testando você. Achei que era exagero, mas logo entendi o que ele queria dizer. O silêncio da selva, normalmente pontuado por sons de pássaros e insetos, começou a desaparecer. As árvores pareciam se fechar ao nosso redor, bloqueando a luz do sol. E havia algo mais. Uma sensação constante de estar sendo observado. Na terceira noite, enquanto acampávamos perto de um rio, Miguel nos contou a história de Atalaia. Dizem que era uma cidade próspera, construída por um povo que dominava a selva como ninguém. Mas eles desafiaram os deuses da floresta, profanaram seus santuários e foram punidos. A cidade foi engolida pela selva, e seus habitantes, bem, eles ainda estão lá, presos, esperando. Marcos riu, chamando tudo de superstição. Mas naquela noite ambos ouvimos algo vindo da floresta. Passos, lentos, calculados, como se alguém estivesse andando em círculos ao redor do acampamento. Quando iluminamos com as lanternas, não havia nada além de árvores e sombras. No dia seguinte, encontramos os primeiros sinais.
Uma estátua coberta por musgo, representando uma figura humanoide com olhos grandes e um sorriso distorcido. Miguel se recusou a tocar, mas Marcos tirou fotos, encantado com a descoberta. Isso deve valer uma fortuna, disse ele. Mas Miguel só balançou a cabeça. Ela não devia estar aqui. Pouco depois vimos os contornos da cidade. A vegetação começou a se abrir, revelando estruturas encobertas pela selva, como se a natureza estivesse tentando esconder a cidade de nós. Vimos paredes de pedra cobertas por raízes grossas, torres desmoronadas e o que parecia ser um portal esculpido em rocha, com figuras estranhas que pareciam nos observar. A atmosfera mudou. O ar estava mais pesado, carregado de um odor estranho, uma mistura de terra molhada e algo metálico como sangue enferrujado. "Bem-vindos à Atalaia", Miguel sussurrou, sua voz cheia de reverência e medo. Eu e Marcos ficamos fascinados. Aquela cidade era diferente de tudo o que já tínhamos visto. Não parecia pertencer a qualquer civilização conhecida. As construções eram feitas de pedras enormes, encaixadas com perfeição, mas as gravuras nas paredes eram perturbadoras. Mostravam figuras humanas com olhos exageradamente grandes, cercadas por formas indefiníveis que pareciam consumir suas almas. Miguel se recusava a ir mais fundo. Eu avisei. Este é o limite. Vocês estão por conta própria agora. Ignoramos o aviso. A curiosidade nos guiava, mesmo que o desconforto estivesse crescendo. Enquanto explorávamos, percebemos que a cidade era muito maior do que parecia à primeira vista. Ruas estreitas serpenteavam entre edifícios, levando a um grande templo no centro. A estrutura era imensa, uma pirâmide que parecia desafiar a lógica, com degraus cobertos de vegetação e símbolos gravados em cada pedra. "Isso é incrível", Marcos disse enquanto tirava fotos. "Se isso for divulgado, vai reescrever a história da Amazônia." No entanto, algo estava errado. Não havia sons de pássaros, insetos ou qualquer outro sinal de vida. A cidade estava mergulhada em um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som de nossos próprios passos. Era como se a selva ao redor estivesse assistindo. Enquanto Marcos inspecionava a entrada do templo, encontrei algo que me deixou arrepiado. Era uma fileira de crânios enterrados parcialmente no chão, como se estivessem olhando para cima. As mandíbulas estavam abertas, formando sorrisos sinistros. Chamei Marcos, mas ele apenas deu de ombros. Provavelmente rituais antigos, nada em comum. Mas algo estava em comum. Eu sentia que esses crânios não estavam ali apenas como decoração macabra. Eles tinham uma função, uma espécie de aviso. Ao entrarmos no templo, a sensação de opressão aumentou. As paredes estavam cobertas de inscrições em um idioma desconhecido, mas as imagens eram mais perturbadoras. Mostravam pessoas sendo arrastadas para dentro da selva por raízes vivas, seus corpos deformados, enquanto os olhos das árvores pareciam observá-las. "Lembre-se do que Miguel disse", Marcos zombou. "A floresta os engoliu. Literalmente, parece." No entanto, quanto mais nos aprofundávamos, mais sentíamos que algo estava errado. Havia sinais de que não estávamos sozinhos. Pegadas estranhas, não humanas, mas semelhantes a patas deformadas, surgiam no chão. Marcos ria nervosamente, dizendo que eram provavelmente de algum animal selvagem, mas o tamanho e a profundidade não faziam sentido. De repente ouvimos um som. Não era o silêncio pesado da cidade ou o ruído distante da selva. Era um canto. Um som baixo e gutural, como vozes se misturando em um coro. Não conseguimos identificar a direção. Parecia vir de todos os lados. "O que é isso?" perguntei, tentando controlar o pânico. "Provavelmente o vento", Marcos respondeu, mas sua voz estava tremendo. Seguimos em frente, guiados pela curiosidade, até que encontramos uma sala circular no centro do templo. No chão, havia um símbolo gigantesco, uma espiral feita de ossos humanos perfeitamente alinhados.
No centro da espiral, uma estátua, uma figura humanoide, alta e grotesca, com olhos grandes e vazios e um sorriso que parecia vivo. Foi então que percebemos. O canto tinha parado, mas o silêncio não voltou. Era algo diferente, algo vivo. De repente, a estátua moveu a cabeça. Só um pequeno movimento, mas suficiente para nos congelar. Marcos deu um passo para trás, tropeçando. Isso é impossível. É uma ilusão. Ele murmurava, tentando se convencer. Mas não era uma ilusão. As paredes começaram a pulsar, como se a própria cidade estivesse acordando. O canto recomeçou, agora mais alto, reverberando pelas pedras. A estátua começou a se erguer, e as sombras ao nosso redor pareciam ganhar forma. A estátua se moveu completamente, como se estivesse viva, seus olhos vazios brilhando com uma luz sinistra que parecia atravessar a alma. O sorriso grotesco em seu rosto se alargou, revelando fileiras de dentes que não eram de pedra, mas algo orgânico, como ossos. O canto, que antes era apenas um murmúrio, agora preenchia o ar, tornando-se ensurdecedor. Era como se as paredes da sala estivessem cantando, vibrando com uma energia que não deveria existir. Marcos tropeçou para trás, sua câmera caindo no chão e se espatifando. Isso não é possível. Isso não é real, ele gritou, mas sua voz foi engolida pelo coro macabro. As sombras ao nosso redor começaram a se mover, ganhando forma. Não eram humanas. Eram figuras alongadas, como se fossem deformadas pela selva, seus corpos retorcidos cobertos de algo que parecia madeira e carne fundidas. Seus olhos brilhavam como os da estátua, mas suas bocas não se mexiam. O canto continuava, vindo de dentro delas, como um som de outro mundo. Tentei me mover, mas minhas pernas estavam presas, como se a própria sala estivesse me segurando. Quando olhei para o chão, percebi que as raízes que formavam a espiral de ossos estavam se mexendo, enrolando-se lentamente em torno dos meus tornozelos. Marcos, corra! Gritei, mas ele estava paralisado, olhando fixamente para a estátua. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de terror. Eles estão dentro da minha cabeça, ele sussurrou. De repente, uma das figuras sombrias avançou. Seu movimento era lento, mas deliberado, como se estivesse saboreando o momento. Quando ela tocou Marcos, ele começou a gritar um som que jamais esquecerei. Era como se algo estivesse sendo arrancado dele, algo mais profundo que carne ou osso. Tentei lutar contra as raízes, mas elas eram fortes demais. A única coisa que consegui fazer foi desviar o olhar da cena horrível. Quando finalmente tive coragem de olhar novamente, Marcos não estava mais lá. No lugar dele, uma nova sombra se levantava, seus olhos brilhando, juntando-se ao coro. A estátua se aproximou, cada passo reverberando como um trovão. Senti que minha sanidade estava desmoronando, mas ainda lutei, puxando desesperadamente minhas pernas das raízes. Foi então que ouvi uma voz dentro da minha cabeça. Não era o coro, mas algo individual, direto. Você veio para a Atalaia, ela sussurrou. Agora Atalaia é parte de você. A sala começou a tremer, como se a cidade inteira estivesse viva e furiosa. As sombras avançavam lentamente, seus olhos fixos em mim. A estátua se ajoelhou, estendendo uma mão que parecia me convidar. Eu sabia que tinha que sair dali, mas a cidade não ia me deixar ir tão facilmente. Em um último esforço, agarrei uma pedra solta do chão e golpeei as raízes ao redor dos meus tornozelos. Não sei como, mas consegui me libertar. Corri em direção à saída, ignorando os gritos das sombras e o som das paredes que pareciam desmoronar. Quando saí do templo, a selva ao redor parecia mais viva do que nunca. As árvores se moviam, como se tivessem vida própria, seus galhos tentando me agarrar. Corri sem direção, ouvindo o canto me perseguir. Era como se a cidade inteira estivesse atrás de mim.
Finalmente, despenquei em um barranco, caindo em um rio raso. A corrente me levou para longe, e quando acordei, estava nas margens, sozinho. A cidade tinha desaparecido, mas algo estava errado. Agora, semanas depois, estou de volta à civilização, mas nada parece normal. À noite ouço o canto em meus sonhos. Sempre o mesmo som, vindo de um lugar que não consigo alcançar, mas que sinto que está cada vez mais próximo. Olho para o meu reflexo no espelho e percebo que algo mudou. Meus olhos, às vezes eles parecem maiores do que deveriam, e há momentos em que sinto um sorriso forçando meus lábios, mesmo quando não quero sorrir. Atalaia me deixou partir, mas eu não a deixei. Ela está aqui dentro de mim, crescendo. Sei que um dia ela vai me chamar de volta, e quando isso acontecer, não poderei resistir. Se você encontrar sinais de uma cidade perdida na Amazônia, faça o que eu não fiz. Fuja, não entre, não escute o canto. Porque Atalaia não é apenas uma cidade, ela é um destino. Eu nunca imaginei que minhas pesquisas como biólogo me levariam a um dos lugares mais assustadores e enigmáticos da Terra, o coração da Amazônia. Durante anos ouvi histórias sobre criaturas místicas, rituais secretos e lugares proibidos, mas sempre as considerei superstições locais, histórias criadas para assustar turistas ou afastar caçadores ilegais. Até que eu mesmo presenciei algo que jamais será apagado da minha memória. Tudo começou quando recebi uma ligação de um colega arqueólogo, Paulo, que havia descoberto um sítio arqueológico no meio da selva. Ele falava sobre ruínas antigas que não apareciam em mapas, escondidas por gerações, ligadas a um culto esquecido, conhecido como os Herdeiros de Ibacara. O nome era derivado de uma antiga lenda local sobre Ibacara, o espírito da árvore sangrenta, uma entidade que exigia sacrifícios para proteger a floresta de invasores. Segundo os relatos de Paulo, os artefatos sugeriam que essa civilização desaparecida praticava rituais que desafiavam o entendimento humano. Curioso e cético, aceitei a proposta de acompanhá-lo em uma expedição de 2 semanas. Nosso grupo era pequeno. Além de mim e Paulo, havia Maria, uma guia local experiente, e Roberto, um jovem fotógrafo que sonhava em capturar a beleza oculta da Amazônia. Levamos suprimentos, equipamentos e uma coragem que logo perceberíamos ser insuficiente. Logo no início da viagem, Maria nos alertou. As pessoas daqui evitam essas áreas. Dizem que Ibacara não gosta de ser incomodado. Quem o desafia não volta. As árvores sussurram à noite e o rio reflete seus olhos. Não confiem nos ouvidos, nem nos olhos, e jamais olhem para o reflexo da água por muito tempo. Achamos que era só uma tentativa de nos assustar, mas o primeiro sinal de que algo estava errado veio na segunda noite, quando Roberto acordou gritando. Ele jurava ter ouvido passos ao redor da barraca, mas quando saímos para investigar, não havia nada. Só o silêncio opressor da floresta, quebrado pelo som distante de tambores. Na manhã seguinte, Maria estava visivelmente inquieta. Esses tambores, eles não são de aldeias próximas. Isso é aviso de que estamos indo longe demais. Mas Paulo insistiu em continuar. Ele era movido por uma mistura perigosa de curiosidade e ambição. Esses sons são vento ou animais, nada mais. Estamos aqui para fazer história, ele disse. Conforme avançávamos, a selva parecia mais densa, as árvores mais antigas e os sons naturais da floresta, pássaros, insetos, macacos, começaram a desaparecer. Havia algo opressivo naquele silêncio. Eu tentei ignorar, mas não era o único que percebia. Roberto estava cada vez mais nervoso e Maria parecia murmurar orações em um idioma que eu não reconhecia. Na quarta noite, encontramos as primeiras ruínas. Era uma estrutura de pedra, coberta por raízes grossas, com inscrições que Paulo mal podia conter a excitação ao ver.
As marcas pareciam representar um ritual. Um círculo de pessoas em posição de reverência diante de uma árvore colossal, com olhos gravados no tronco e algo que parecia sorrir. As inscrições nas ruínas despertaram a excitação de Paulo e o medo de Maria. As figuras gravadas no que restava das paredes representavam cenas de rituais bizarros, mas o que mais chamava a atenção era a árvore central, Ibacara. Ela dominava o cenário, com olhos esculpidos no tronco e raízes que pareciam engolir corpos em sacrifício. Isso é extraordinário, Paulo murmurou, iluminando os detalhes com sua lanterna. Nunca vi algo tão bem preservado. Se minha teoria estiver certa, este é o centro de uma cultura que remonta a mais de 1000 anos. Não deveríamos estar aqui, Maria sussurrou inquieta. Essas ruínas são amaldiçoadas. Meus avós falavam de Ibacara como um espírito que nunca foi apaziguado. Dizem que os herdeiros ainda vivem na floresta, esperando pelo momento certo para trazer o espírito de volta. Superstição, Paulo retrucou impaciente. Histórias para assustar crianças. Maria se calou, mas o olhar dela parecia dizer que preferia enfrentar as profundezas da selva do que permanecer ali. Roberto, por sua vez, começou a tirar fotos das inscrições, mas logo parou, com o rosto pálido. Tem algo estranho aqui. Cada vez que olho pelas lentes, vejo algo que não está lá a olho nu. Movimentos, sombras. Rimos nervosamente, mas o clima pesado persistiu. Na manhã seguinte, encontramos mais ruínas. Desta vez, uma espécie de altar, cercado por totens que representavam criaturas híbridas, metade humanas, metade algo animalesco. Veja isso, disse Paulo apontando para o topo do altar. Essa cavidade é onde provavelmente ficava o coração da vítima. E estas marcas, ele indicou arranhões em forma de espiral. Provavelmente eram feitas durante o ritual. Isso é doentio, murmurei, enquanto Maria murmurava uma oração, segurando um pequeno amuleto. Durante a noite, o som dos tambores ficou mais próximo. Dessa vez, não conseguimos ignorar. Parecia vir de todas as direções, pulsando como um coração, cada batida mais alta que a anterior. Sentíamos o chão tremer levemente, como se algo enorme estivesse se aproximando. Foi Roberto quem percebeu primeiro. A floresta está se movendo, ele sussurrou tremendo. A princípio pensamos que era um delírio causado pelo medo, mas quando olhamos mais de perto, percebemos que as árvores realmente pareciam respirar. Suas folhas se agitavam sem vento, e os troncos, antes imóveis, pareciam se curvar levemente em nossa direção. Paulo, obstinado, insistiu que ficássemos e registrássemos tudo. Vocês não entendem. Estamos presenciando algo histórico. Mas para mim, o que estávamos presenciando não era história, era um aviso. Naquela noite, Roberto desapareceu. Acordamos com seus gritos abafados vindo da direção da floresta. Corremos em sua direção, mas tudo o que encontramos foi sua câmera, caída no chão, e uma trilha de pegadas que terminava abruptamente no rio. Maria, pálida, apenas repetia. Ibacara o chamou. Ele olhou para o reflexo da água. Paulo começou a perder a compostura. Isso não faz sentido. Não pode ser real. Ele deve estar por aí. Precisamos procurá-lo. Maria balançou a cabeça. Se entrarmos mais fundo, nenhum de nós volta. Ignoramos o aviso e seguimos. A selva parecia cada vez mais viva. Ramos agarravam nossas roupas. Raízes surgiam do chão, como se quisessem nos derrubar. Quando finalmente paramos para descansar, vimos que havíamos voltado ao altar, embora estivéssemos certos de que tínhamos caminhado na direção oposta. Foi então que os sussurros começaram. Primeiro, eram palavras indistintas, mas logo percebemos que vinham das árvores ao nosso redor. Elas repetiam nossos nomes, em vozes familiares, mas distorcidas. Não olhem, Maria ordenou, segurando meu braço com força.
Eles não estão aqui para conversar. A selva parecia nos devorar. As árvores agora tinham formas humanas nas sombras projetadas pela luz de nossas lanternas, como se observassem cada movimento. Mesmo sem vento, os ramos balançavam e os sussurros continuavam, mais altos e mais claros. Nossos nomes eram repetidos em uníssono, como um canto macabro. Maria segurava o amuleto dela como se fosse a única coisa mantendo-a sã. Estamos entrando no território de Ibacara. Ele está nos testando. Quanto mais resistirmos, mais ele irá brincar conosco. Isso é um delírio coletivo, Paulo insistiu. Mas a tremedeira em sua voz o traía. Ele tentava parecer racional, mas até ele sabia que algo além do natural estava acontecendo. Mesmo assim, avançamos, ignorando as advertências de Maria. Nosso medo por Roberto, ou talvez a negação da realidade, nos empurrava para frente. Naquele momento notamos o som do rio. Não era o murmúrio tranquilo da água corrente, mas um rugido furioso, como se algo estivesse sendo arrastado com violência. Chegamos à margem e, na luz trêmula da lua que mal atravessava a copa das árvores, vimos algo impossível. Reflexos de olhos na água. Não eram olhos humanos, mas enormes, brilhantes como brasas e cheios de um ódio primordial. Não olhem, Maria gritou, mas Paulo já havia encarado. Ele congelou no mesmo instante, o rosto em pânico. Quando tentamos segurá-lo, ele começou a balbuciar, como se estivesse vendo algo que nós não podíamos. Eles estão aqui, nas sombras. Eles nunca foram embora. Antes que pudéssemos segurá-lo, Paulo correu para a água. Maria gritou por ele, mas assim que seus pés tocaram o rio, algo emergiu. Não era um animal nem uma criatura que eu pudesse descrever com clareza. Era como uma massa feita de raízes, carne e algo inumano, com olhos que pareciam sugar a luz ao redor. Ele foi puxado para dentro em segundos. O rio voltou ao silêncio, como se nada tivesse acontecido. A única prova de que Paulo esteve lá era o som de sua voz ecoando nas margens. Ibacara está vindo. Ele está vindo. Eu e Maria ficamos ali, paralisados, por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Ela quebrou o silêncio, puxando meu braço. Precisamos ir. Agora, antes que ele escolha o próximo. A volta não era mais uma opção. As árvores formavam uma muralha ao nosso redor, seus ramos se entrelaçando como mãos que nos empurravam em direção a algo mais profundo. A trilha desapareceu e estávamos presos no coração da selva. Há um lugar, Maria disse com a voz tremendo. Um lugar onde podemos tentar negociar. Não é seguro, mas é nossa única chance. Negociar? Com o quê? Perguntei, tentando esconder o pânico. Com ele, ela respondeu sem olhar para mim. Seguimos por horas que pareceram dias, até que chegamos a uma clareira. No centro, uma árvore colossal se erguia. Era como as inscrições nas ruínas, mas ao vivo era ainda mais aterrorizante. Seus galhos pareciam braços contorcidos, e os olhos gravados no tronco pareciam vivos nos observando. Havia marcas no chão, espirais feitas de ossos e um odor de sangue que enchia o ar. Isso é loucura, eu gritei, mas Maria se ajoelhou, colocando o amuleto diante dela. Não olhe nos olhos dele. Não importa o que aconteça, não olhe. Antes que eu pudesse reagir, os tambores recomeçaram, agora ensurdecedores, vindos de todas as direções. A árvore começou a se mover, os olhos brilhando com uma luz avermelhada. Vozes ecoavam na clareira, como um coro macabro. Eu não sabia se eram pessoas, ou algo pior. Foi então que senti. Algo frio tocou meu ombro. Não era Maria. Eu sabia que, se olhasse para trás, seria o fim. O frio em meu ombro parecia pulsar, como se tivesse vida própria. O instinto me dizia para não olhar, mas o peso da presença atrás de mim era quase insuportável. O som dos tambores agora parecia vir de dentro da minha cabeça,
cada batida se fundindo ao som do meu coração acelerado. Maria continuava ajoelhada diante da árvore, murmurando palavras em um idioma que eu não reconhecia. Os olhos no tronco pareciam fixados nela, enquanto a luz avermelhada pulsava como o fogo de uma fornalha. "Não olhe!" ela gritou, sua voz cortando o caos ao nosso redor. "Ele quer que você olhe." Mas eu não conseguia ignorar. Aquilo atrás de mim parecia sussurrar, não com palavras, mas com promessas. Era como se soubesse dos meus maiores medos, das minhas dúvidas mais profundas. O sussurro não era uma ameaça, mas uma tentação. Se eu olhasse, tudo faria sentido. Se eu olhasse, o medo acabaria. "Ibacara quer sua alma", Maria gritou. "Não ceda." Fechei os olhos com força, tentando bloquear as vozes, mas elas estavam dentro de mim agora. "Você não quer saber o que aconteceu com Roberto? Com Paulo?" A voz sibilava. Era quase doce, quase tranquilizadora. Foi então que senti algo ainda pior. Raízes começaram a emergir do chão ao meu redor, grossas e pulsantes, como veias vivas. Uma delas enrolou-se no meu tornozelo, apertando com uma força que fazia os ossos rangerem. Gritei de dor, caindo de joelhos. Maria se levantou, virando-se para mim. "Não desista!" ela gritou, mas antes que pudesse fazer algo, as raízes a agarraram também, arrastando-a para mais perto da árvore. Ela lutava, mas sua força não era páreo para aquilo. "Ele está brincando conosco. Não se entregue." Olhei para a árvore, incapaz de desviar o olhar dos olhos incandescentes. Foi quando ela sorriu. Não era uma expressão amigável, mas uma distorção grotesca que se formava nas rachaduras do tronco. Um sorriso largo, cruel, que parecia zombar do nosso desespero. As raízes me ergueram do chão, me prendendo como um boneco sem controle. Fiquei cara a cara com os olhos de Ibacara, incapaz de desviar o olhar. O sorriso no tronco se abriu mais, revelando algo que parecia uma boca, gotejando uma seiva escura e viscosa que caía no chão, queimando como ácido. Foi então que eu vi. Vi o que aconteceu com Roberto, com Paulo e com todos os outros que chegaram ali antes de nós. Eles não tinham sido mortos, não completamente. Suas almas estavam presas nas raízes, gritando em silêncio, seus rostos distorcidos aparecendo no tronco da árvore, como máscaras de agonia. Cada uma delas era uma parte do próprio Ibacara, alimentando sua existência. Maria ainda lutava, mas estava sendo puxada cada vez mais para a base da árvore. "Você pode negociar", ela gritou com a voz rouca. "Ofereça algo que ele queira mais do que sua alma." Mas o que Ibacara poderia querer mais do que isso? As raízes me apertavam, o ar escapava dos meus pulmões. Senti que estava à beira do abismo, e as vozes agora eram insuportáveis, misturando súplicas, risos e gritos de dor. "Eu dou a ele minha memória", gritei desesperado. "Tudo, minha vida. Me tire daqui, mas me deixe esquecer." As vozes pararam. O sorriso na árvore se ampliou e senti um calor esmagador no meu peito, como se algo estivesse sendo arrancado. As raízes me soltaram de repente e caí no chão com força. Quando abri os olhos, estava sozinho. Maria tinha desaparecido. O altar, as raízes, os olhos incandescentes. Tudo tinha sumido. Eu estava de volta ao acampamento, mas algo estava errado. As cores pareciam desbotadas, os sons da floresta eram distantes. Levantei-me, mas minhas pernas tremiam. Minha mente parecia um vazio. Eu sabia que algo terrível tinha acontecido, mas não conseguia lembrar o que. Então vi. Minha sombra no chão não era minha. Ela não se movia como eu, não seguia os mesmos movimentos. No reflexo de uma poça de água, vi algo me observando. O sorriso. Ele ainda estava lá. Os dias seguintes foram um borrão. Não lembro como saí da selva, mas acordei em um hospital improvisado na periferia de uma pequena cidade amazônica.
Os médicos me disseram que fui encontrado por pescadores, sozinho, vagando à margem do rio. Não havia sinal de Maria, de Paulo ou de Roberto. Minha mente parecia um quebra-cabeça quebrado. Eu sabia que algo horrível havia acontecido, mas não conseguia formar os detalhes. Era como se minhas memórias tivessem sido arrancadas, deixando apenas fragmentos de terror que não faziam sentido. Os médicos atribuíram meu estado ao trauma e à desidratação, mas eu sabia que era mais do que isso. Algo dentro de mim estava diferente. Não conseguia olhar para o meu reflexo sem sentir náuseas. Sempre que via minha sombra, ela parecia errada, ligeiramente deslocada, como se estivesse me observando. No silêncio da noite, ainda ouvia os tambores, não com os ouvidos, mas na minha mente, como um eco que nunca desaparecia. A equipe da expedição foi oficialmente declarada desaparecida. O nome de Ibacara ou as ruínas nunca foram mencionados nos relatórios. Quem poderia acreditar em algo assim? Mas eu sabia que era real, porque Ibacara não tinha terminado comigo. Na terceira noite após o meu retorno, acordei com uma sensação familiar. O quarto estava escuro, mas algo me observava do canto. Era como uma sombra mais densa que o próprio breu, imóvel, mas carregada de uma presença sufocante. Quando acendi a luz não havia nada, mas a sensação persistia. Dias depois, ao tentar reorganizar minha vida, encontrei a câmera de Roberto entre as minhas coisas. Eu não lembrava de tê-la pegado, mas lá estava ela. Tremendo, liguei o dispositivo. As imagens estavam distorcidas, mas em uma das últimas gravações, vi algo que me fez parar de respirar. Era a clareira. Roberto tinha filmado enquanto Paulo estudava o altar. As sombras das árvores pareciam se mover, embora ninguém do grupo parecesse notar. Então a câmera apontou para o rio. O reflexo na água mostrava algo que não estava lá. Uma figura humanoide, alta e retorcida, com olhos brilhantes e um sorriso que parecia cortar a escuridão. E então, ouvi minha própria voz no vídeo. Roberto, pare de filmar isso. Mas eu não lembrava de ter dito aquelas palavras. Minha voz parecia mais rouca, quase inumana. No final da gravação, a câmera caiu. E por um momento, vi algo indescritível. Um emaranhado de raízes e carne, engolindo tudo ao redor. O vídeo apagou, mas minha mente não. Naquela noite ouvi novamente os tambores. Não era mais um eco. Eles estavam aqui ao meu redor. Quando olhei pela janela, vi algo entre as árvores, me observando. Não era uma sombra, era Ibacara. Agora estou escrevendo isso porque sei que minha hora está chegando. Ele não esquece. Ele não perdoa. Ibacara me deixou ir, mas nunca realmente me deixou. Cada vez que olho para o reflexo da água ou para minha própria sombra, vejo o sorriso. Se algum dia você ouvir os tambores na floresta, corra. Não olhe para trás. E acima de tudo, jamais olhe nos olhos dele.